de volta com o nosso Espaço Feminino. Nós estamos aqui com o nosso chefe, o Márcio Valença, para fazer esse prato todo elaborado, que eu não vou nem falar o nome, porque ele já falou, mas ele é bem comprido. Não, eu vou falar. Quer ver que eu vou falar esse nome? Salmão grelhado sobre dueto do mar, ao aroma de jabuticaba, acompanhado de legumes confitados. Não falei que era muita coisa? Correto. É chique demais. Bora fazer então. Vamos fazer? Vamos fazer, Márcio. Então, eu já esquentei a frigideira aqui para adiantar o processo. Você não quer passar a receita antes? A receita já? Então, vamos lá. Antes. Isso aqui é para uma porção, tá? Pra É para uma pessoa só. Tá. Tô trabalhando hoje com 180 gramas de salmão. Ok. Tá? 90 gramas de lula. 20 gramas de mexilhão. Sal e pimenta a gosto. 30 gramas de champignon. 15 gramas de gengibre. 20 gramas de azeitona preta. 10 gramas de alcaparras. 6 jabuticabas in natura. Certo. 70 gramas de cenoura. Um tomate, uma batata, uma abobrinha e 40 gramas de manteiga. Se eu quero fazer isso para 2 pessoas, eu dobro essa quantidade ou não precisa dobrar? Proporcionalmente só na proteína. Os insumos em geral, de repente não, tá? Tá, mas não faz efeito. O dueto... O dueto, aí você... E o salmão, as proteínas, então vamos ficar fazer. bem servido. Então, eu vou... Coisa linda. Primeiro de tudo, eu vou temperar aqui o salmão, ligeiro sal, um pouquinho de pimenta. Pimenta do reino. Pimenta do reino. Já esquentei a frigideira, vou entrar com um fio de azeite. Ok. Então, em uma frigideira à parte, eu vou entrar com o salmão. Vai grelhar o salmão. Vou grelhar o salmão. Ah, ele é com a pele, Ele é com a pele, Pode tá? fazer sem a pele ou é necessário que seja feito com a pele? Não, eu baseei para usar a pele, porque quando ele vai ficar em cama embaixo, ele vai ficar mais firme, entendeu? Mas fica a critério. Tá? Então, eu vou botar a primeira pele, parte de baixo. Tá? Eu vou jogar um aroma nesse meu salmão. Eu quero que ele dá um ligeiro toque de sabor, mas sem participar no sabor final dele. Então, eu vou entrar aqui com um alecrim. Ah, então você não coloca nele, você põe só no... Para aromatizar. Ok. Tá? E tomilho. Tomilho e alecrim. Isso. Vou deixar ele grelhando aqui, tá? Frigideira à parte aqui, no mesmo processo. Vou esquentar ela, porque eu quero grelhar, saltear, sem cozinhar. Ok. O detalhe do frutos do mar é esse. Senão o que acontece? Fica borrachudo, fica duro. O próprio mexilhão pode ser só salteado? Salteado também, entendeu? Porque a gente já pré-cozinhou ele. Ele já está pré-cozido. Pré-cozido. A minha lula está crua. Até porque se eu pré-cozinhar, ela fica borrachuda. Ela fica entendeu? borrachuda. Então eu vou temperar aqui com sal, mesmo processo. Pimenta. Vou levar o fio de azeite. O azeite é o extra virgem, óbvio. Virgem. Eu vou ficar um pouquinho aqui para trás, porque já viu tudo, né? Gente, que delícia! Olha o perfume das ervas. Já tá levantando, né? Já tá levantando. Vou entrar com um pouquinho mais de azeite. Que coisa deliciosa! Fora o perfume, né? Que depois vai ficar tudo na gente. Tudo na gente. Então, assim, esse aqui é um prato tipo mediterrâneo. Sim, é aí que a gente estava comentando antes. Isso, né? Eu falei, que estilo que é essa comida, esse prato? Por quê? É um estilo mediterrâneo. O que é que caracteriza o estilo mediterrâneo? São alguns tipos de tempero que a gente leva. Um pouco mais tenso nas ervas. A gente agora aqui vai acrescentar champignon. Certo. Tá? Aqui na lula. A gente vai entrar com azeitona preta. Ai, que delícia. Inteira, não precisa fatiar? Não precisa fatiar. Alcaparra. E alcaparras. Tá? E a gente vai usar aqui, aqui eu botei na receita, mas assim, a gente vai usar o lima da Pérsia. Eu pensei que fosse siciliano. Não, lima da Pérsia, limão da Pérsia. Isso, pra gente só saltear um pouquinho aqui. Muda o sabor? Totalmente. Siciliano da Pérsia, limão galego, limão in natura, cada um tem seu sabor concentrado, tá? Para manter a originalidade da receita, seja fiel. Use o limão da Pérsia. Então aqui, ó, basicamente o meu dueto do mar já tá pronto. Olha só. Tá? Então se você sentiu o aroma aqui da combinação, muito, você nem tá perto, né? Não precisa nem estar perto.
Acho que a galera aqui já tá todo mundo sentindo. Vou baixar aqui. Você tá só na fumaça aqui no canal. Você foi totalmente defumado, não foi? Mas tá bom, porque o cheiro tá bom, né? Depois então, você vai ter recompensa por isso. Vou virar aqui, ó, Adriano. Tá. Salmão, tá? Quanto tempo? Ele precisa, porque como ele é altinho, precisa cozinhar até justamente, mas qualquer fruto do mar, peixe em geral, principalmente o salmão, precisa estar bem passado, tá? Então ele é o ponto, ele vai chegar quando você desligar a panela. Não precisa estar bem passado. A crosta dela chega o volume da cocção dentro dela, entendeu? Então assim, frutos do mar em geral, principalmente o salmão... Quanto tempo você acha de cocção? Para essa gramatura aqui, de 6 a 8 minutos. É suficiente, entendeu? Então, pela temperatura que eu botei cheia da frigideira, o azeite já está basicamente bom para servir já, meu cliente final. Para você isso daqui já tá bom. Isso, porque a gente fala 180 gramas, mas também depende de acordo com o corte que você vai dar no salmão. Posso dar 180 gramas, ele mais grosso, mais fino. Entendi. Quanto mais fino, então é imensurável o tempo que você for deixar a tua proteína final. Entendi. Então basicamente aqui tá tranquilo, aqui já finalizou. E ali também tá tranquilo. Aqui finalizou também. Então enquanto isso, nós vamos para o nosso Felicidades, porque a gente já tá aqui meio caminho andado com o nosso prato mediterrâneo aqui, todo chique. E para você que está fazendo aniversário hoje, meu parabéns. Tudo de bom, tudo de mais saudável, tudo de mais de alegria, tudo mais de Deus para sua vida. E nós temos um presente para você que está aí no seu vídeo, que é um versículo especial para você. Ele o cobrirá com suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Salmo 91, versículo 4. Parabéns, parabéns, parabéns. Então, você continua adiantando aqui que eu vou lá bater um papo esperto com o doutor. Fica ligado, tá? Vocês homens todos. Esse programa é pra vocês, viu, meninos? É pra vocês, vamos ver. Se vocês vão prestar atenção e cumprir direitinho o que o doutor vai falar aqui, não é, doutor? Com certeza. A gente tinha comentado no início do programa que o homem tem uma certa dificuldade de dar atenção para a sua saúde, né? Eu acho que de uma forma geral, né? Quando se trata de urologista, aí piora um pouquinho. Quando se trata de ter que visitar o urologista, aí piora um pouquinho, não piora? Muito fantasma em volta disso, né? Tem o exame da próstata, que tem muita anedota, pouco se sabe quando fazer, como se faz, se dói, se não dói. E a história é que isso acaba afastando, pelo desconhecimento, as pessoas do consultório. E o que a gente vê de resultado disso nem sempre é muito feliz, né? São pacientes com problemas que são resolvíveis, cultivando esse problema durante muito tempo. Que, na verdade, se visita o médico com um tempo hábil, se tem algum probleminha, vai resolver de uma forma mais tranquila. Claro. Tratar tudo no começo é muito mais simples do que você tratar as consequências, né? Agora, doutor, todas as vezes que um homem visita um urologista, primeiro que ele só vai visitar se ele sentir algum tipo de diferença no seu organismo ou se ele já tiver uma idade um pouquinho mais avançada. Mas eu gostaria de te ouvir, doutor, sobre qual a frequência, quando que um homem precisa ir a um urologista pela primeira vez. Bom, na verdade, o que seria o ideal é que esse homem, ao entrar na adolescência, a perceber as mudanças que acontecem na adolescência, que ele fosse para ser orientado, para saber como aproveitar melhor as suas capacidades, entender o que é normal, o que não é, na hora que iniciar a vida sexual, também exorcizar alguns fantasmas que podem atrapalhar isso. Mas o que a gente vê hoje em dia é que esse homem só procura o consultório... Se ele vê alguma alteração, né? Ou quando está limitado, realmente, quando ele não consegue fazer mais o que ele faz todo dia, e aí ele procura o consultório, porque aí não tem mais para onde fugir. Para onde fugir, né? Ou então, quando esse homem é empurrado literalmente pelos familiares, como eu disse, as companheiras, a esposa, para que ele faça pelo menos uma prevenção. A prevenção da próstata, que é o tal do exame de toque que todo homem corre dele, que existe esse tabu. Com quantos anos o senhor indica a um homem estar procurando? Ele deve procurar o consultório a partir dos 40 anos. Não necessariamente para fazer toque nessa época. O que a gente faz inicialmente é um conjunto de exames que compreende o exame de sangue, o exame de urina e a ultrassonografia das vias urinárias e da próstata.
Se esse homem não tiver antepassados da linhagem paterna que apresentaram câncer de próstata, ele vai fazer esses mesmos exames até os 55 anos. Certo. E a partir de então, ele vai começar a fazer obrigatoriamente o exame de toque. Anualmente. Anualmente. Igual a mulher com o exame de mama, Papa Nicolau, exato. Homem tem que fazer o exame de próstata a partir dessa idade anualmente. Exato. Nesses casos onde não tem o antecedente da família, né, são os exames, realmente são exames que não são dolorosos, é tudo muito tranquilo. Então, por isso eu digo, não há necessidade desse terror todo com o exame, porque nem sempre ele será feito. Mas, doutora, esse terror às vezes também é um pouco de machismo, né? Ah, mas claro, mas claro. Eu nunca vi ninguém mudando a opção sexual porque fez o exame de toque ou não. Né? Eu nunca vi ninguém sair do consultório carregado com dor por conta do exame. Uma dor, imagina. Né? Então, a história que acontece é exatamente essa. São os fantasmas que são criados, o desconhecido que vai empurrando a pessoa para longe do cuidado. E, às vezes, quando chega lá no consultório, como eu disse, já é difícil da gente fazer alguma coisa ou muito limitado o que a gente pode fazer. E o que é mais comum aparecer assim? Uma infecção urinária ou a prostatite, tem a ver, a prostatite não tem nada a ver com infecção urinária? Uma pode ser consequência da outra. Né? A prostatite a gente entende como uma inflamação crônica da próstata. Pode ser por via química, pela própria urina ácida penetrando o interior da próstata, existem alguns mecanismos que levam a isso, ou então por uma infecção, ou seja, um micro-organismo, geralmente uma bactéria, mais raramente um parasita, um fungo, ele pode gerar dano ao tecido da próstata. Os sintomas são muito parecidos com quem tem uma infecção urinária. Ardência para urinar, ardência ao ejacular, às vezes uma dor no espaço entre a bolsa escrotal e o ânus, que é como se tivesse um peso ali, o paciente não consegue nem definir muito bem o sintoma, ele sabe que tem alguma coisa ali incomodando, mas não sabe bem de onde vem. Né? Nesse paciente a gente tem alguns exames a fazer, né? Nesse caso até nas fases agudas é até desaconselhado o toque retal, porque de fato aí sim dói. O importante é eles saberem disso. Então, não quer dizer que chegando lá um possível diagnóstico de prostatite vai passar por isso. Né? Mas isso é uma coisa... O exame que vai diagnosticar exatamente isso é o de urina? Existe, na verdade, um exame chamado coleta seriada, né? Ele vai urinar o primeiro jato, que geralmente a gente pede para jogar fora, ele vai urinar num potinho, vai urinar o segundo jato no outro potinho, e aí, se possível for, se ele não estiver na fase aguda da prostatite, ele vai coletar a urina depois de ter feito o toque retal, porque aí a gente vai ter nessas amostras uma capacidade de descobrir se a infecção está na uretra, na bexiga, na próstata, e aí a gente vai conseguir tratar adequadamente. Né? Então, a gente diferencia com esse exame. Então, pode ser confundido, sim, com uma infecção urinária? Pode, claro. Os sintomas são muito semelhantes. Urinar com ardência é comum das duas doenças. Das duas. Entende? Então, o cuidado aí é só de você saber diagnosticar adequadamente, porque o tratamento é diferente, principalmente em termos de tempo. O tratamento é diferente da prostatite com a infecção urinária. A infecção urinária você trata com antibiótico em 7 dias. Você pode fazer alguns medicamentos para diminuir o sintoma. A prostatite não, você já tem um tratamento mais arrastado, 14, 28 dias, dependendo da intensidade. Então, por isso é importante saber. Né? Não tratando da prostatite, ela evolui para um outro quadro ou só de uma infecção generalizada, alguma coisa mais... Não, a prostatite vai evoluir para um quadro mais grave, que é o que a gente chama de abscesso prostático, que é como se fosse um furúnculo nascendo dentro da próstata. Se não cuidar. Que aí é muito grave, tem que internar o paciente, fazer drenagem, aí tem uma série de coisas que a gente tem que estabelecer para reverter o quadro. Né? Isso tudo que a gente está dizendo aqui não é ainda, o que nós estamos falando, não é ainda o câncer de próstata. Não, tem nada. Temos ainda uma outra doença chamada hiperplasia. Isso. Que ela consiste no quê, doutor? O nome é hiperplasia prostática benigna. Como já o próprio nome diz, não é câncer, é uma doença que acontece a partir dos 40 anos, que hoje em dia até se entende não como uma doença, mas como um evoluir natural da próstata do homem. Ela vai crescer. Não é tido pela medicina como uma doença? É tido quando você chega ao ponto de se crescer, obstruir a saída da urina. Entendi. Porque se a gente for pensar espacialmente, a gente tem a bexiga, tem a saída da bexiga, que é a uretra, né? E abraçando a uretra, a gente tem a próstata.
Quando ela cresce... Ela envolve a uretra. Exatamente. Então, passa pela próstata. Exatamente. Então, é a mesma coisa que você dar um abraço num cano e apertar, vai chegar um momento que ele vai ficar fechadinho. Vai estrangulando. E aí a gente começa a ter as dificuldades para urinar. Então, não é uma doença, porque é um processo natural que acontece com a próstata do homem, porém levará a um comportamento de doença, porque a bexiga vai ter que fazer mais força para expulsar a urina. Mas, doutor, o que fazer? Exame. Mas aí, vamos supor, diagnosticou, está com... Exatamente. Aí a gente tem alguns tratamentos... É um aumento, é um inchaço? Sim, pode-se dizer que é um inchaço, mas não é... Inchaço parece que vai inchar e depois desinchar. Não, é um aumento que a próstata vai crescendo, né? Como se a gente observasse o peso dela, e de fato isso acontece. Muda também aumentando. O peso e... A forma e o peso mudam. Exatamente. Ela realmente cresce. Exatamente. Uma próstata normal de um garoto de 18 anos tem em torno de 20 gramas. É natural, um homem de 50 anos tem em torno de 40, 45 gramas de próstata. Quase dobra. Exatamente. Tem homens, claro, que isso vai demorar muito a acontecer, e aí a obstrução, a saída da urina não ocorre. Entendi. E tem aqueles aonde vai rapidamente existir o início do sintoma urinário, dificuldade para urinar, acordar várias vezes à noite. O primeiro sintoma, então, é a dificuldade para urinar? Nem sempre. A gente pode acordar muitas vezes à noite. Ou pode acontecer de nem dar o sintoma, doutor? Sempre há alguma coisa, mas aí, pelo que se conhece, as pessoas falam, não, isso aí é da idade, é natural, mas já é um aviso. Pra lá. Então, a gente pode acordar muitas vezes à noite para urinar, a gente pode urinar mais fino, terminar de urinar e ficar gotejando muito na cueca, pode acontecer até uma sensação de que terminou de urinar, mas a bexiga ainda está cheia. Está cheia. Então, esses são os sintomas que a gente chama de obstrutivos. Fez os exames, constatou. Qual o tratamento para conter essa dilatação da próstata? A gente tem tratamento medicamentoso que vai afrouxar esse abraço que a próstata está fazendo na uretra, e isso vai permitir que durante mais alguns anos... Remédio via oral. Via oral. Que a gente consiga urinar normalmente. E num momento onde o aumento é tão grande, onde a gente não tem mais o que fazer, aí a gente aposta na cirurgia, que tanto pode ser uma cirurgia por dentro do canal da urina, não existe corte, é apenas uma câmera que entra pelo canal da urina. É uma cirurgia basicamente simples, ou não? Sim, sim, já é descrita desde 1950, só para ter uma ideia. Entendi. Então, a gente só foi aprimorando a técnica. Hoje em dia, às vezes a gente consegue operar um paciente, 1, 2 dias depois ele já está indo embora para casa, sem sonda, urinando bem, já recuperado. Ah, tá. Doutor, e o tão temido câncer de próstata? Tem idade, tem perfil familiar, perfil genético? Quais os fatores que acabam levando um paciente a ter? Bom, estatisticamente a gente sabe que quanto mais a gente avança em idade, maior a chance de desenvolver câncer de próstata. Por isso, a partir dos 40, começar a observar. Isso. O médico americano falou umas décadas atrás, se vivêssemos 150 anos, a totalidade dos homens teriam câncer de próstata, porque daria tempo da estrutura se modificar até chegar nisso, né? Mas o mais comum é a gente observar que a partir dos 40 anos a incidência vai aumentando, né? Se você tiver na família um antepassado da linhagem paterna com câncer de próstata, fica mais fácil ainda da linhagem paterna? Isso. Pai, avô paterno, tio paterno, avô irmão. materno não teria influência direta nisso, não. Olha, porque é uma herança que está ligada ao genes que você herda do seu pai. Entendi. Né? Então, nesse caso, existe a chance, sim, da gente ter 1,5 vezes mais probabilidade de desenvolver o câncer da próstata. O câncer da próstata é o quê? Um nódulo que aparece? É uma transformação que existe no tecido, ele deixa de ser o tecido natural e passa a ser uma coisa diferente, e essa coisa diferente não respeita limites. Ela cresce dentro da próstata como um nódulo e vai se expandindo para os limites externos. Ela compromete a bexiga, um órgão que tem ao lado da próstata, que é a vesícula seminal. Por isso o paciente vem a óbito, porque se não socorre a tempo, se não trata a tempo, ele também vai... Porque aí o câncer se define como uma doença invasiva. Na verdade, qualquer câncer, né, doutor? Exato. Não é só o da próstata. A gente tem o comprometimento do sistema urinário, mas o mais ruim nessa história toda é que a gente acaba fazendo diagnóstico, em muitos casos, pela metástase óssea, que é a que dói, que faz fraturas espontâneas. Doutor? Porque ele é sorrateiro?
você não tem sintoma algum. Meu Deus. O homem pode chegar no consultório sem sentir absolutamente nada, faz um exame, vê um PSA, que é uma substância que a próstata produz que aumenta no sangue. E aí isso dá o início do processo até a investigação ocorrer, terminar com uma biópsia, onde a gente tem o o câncer de próstata ali, o diagnosticado, na verdade, e aí a gente tem que tratar. Ou, às vezes, a gente tem um PSA normal, mas no toque retal a gente percebe um nódulo na próstata. Ah, por isso o exame de toque. Exatamente. Ah, Tanto entendi. que me perguntam, o que é melhor, o toque ou o exame de sangue? Os dois juntos? Um complementa o outro, precisa de ter os dois. Exatamente. Tá Fica certo. mais fácil assim, a gente consegue diagnosticar melhor. A gente vai para o intervalo rapidinho, mas nós vamos voltar aqui para a gente receber mais informações do doutor para combater esse mal tão terrível. A gente volta já.